Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este 12º domingo do tempo comum é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 26 a 33. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém. Irmãs e irmãos, esta palavra tão densa, por vezes até a gente não gostaria de chegar num domingo de manhã à celebração do Dia do Senhor, naquela empolgação danada para celebrar, e lá vem Jesus falando de medo e de enfrentamento com o mundo. Em que consiste essa recomendação de Jesus e qual é o contexto em que ele apresenta a nós e aos seus discípulos as exigências para o seguimento, as exigências e as consequências do seguimento? Teremos que pegar um conjunto geral dos textos no capítulo 10, 9 e 10 de Mateus, depois os capítulos 11, 12 e 13, uma série de acontecimentos na vida de Jesus que vão desencadear num processo de rejeição, tanto na Galileia quanto na Judéia. Aqui mesmo no capítulo 10, no versículo 9, Jesus envia os apóstolos e diz: Não leveis ouro, prata, nem sacola. No versículo 16 ele diz: Eu vos envio como cordeiros em meio aos lobos. No versículo 18, ele diz assim: Por minha causa sereis levados diante dos governadores, dos reis. Apresenta que os discípulos serão perseguidos até na família. E termina no versículo 22 dizendo assim: Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. O apóstolo significa enviado, é aquela pessoa que tem a mesma autoridade de quem o envia. A mesma autoridade e, por isso, a mesma força de acolhida e de rejeição. Então, o que Jesus está dizendo, chamando os apóstolos nesses domingos, constituindo, dando-lhes poder, como vimos no domingo anterior, Jesus está configurando a vida nossa, a vida dele,
tanto para realizar as obras de Jesus, quanto para enfrentar a rejeição de Jesus. É disso que o texto fala. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, nada há de encoberto que não seja revelado, de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, ao pé do ouvido proclamai-o sobre os telhados. Olha, já percebemos aqui uma mudança. Se ele falou nos domingos anteriores que era para levar a mensagem somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não era para anunciar para os pagãos e na aldeia dos samaritanos, agora sobre os telhados, é para todo mundo. Aqui já dá para a gente a compreensão de que aquela exigência primeira, anunciar só aos judeus, às ovelhas perdidas da casa de Israel, agora proclamar sobre os telhados. Revelado, conhecido, luz do dia sobre o telhado. E mais uma advertência, uma recomendação: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Corpo, alma e vida. Essa distinção ela é importante para nós, porque às vezes a gente pega umas compreensões tomadas de ideologias equivocadas, aquelas predominantes nos dias de hoje, que eu vivo repetindo aqui para você, aquela ideologia laxista que nem pecado tem, você pode fazer o que quer com seu corpo, o importante é a liberdade. Outras ideologias rigoristas e moralistas que transformam o corpo numa tortura de assombro e de pecado. Isso é ideologia. Isso é uma compreensão pobre que recusa acolher uma visão antropológica que o cristianismo apresenta do que é a pessoa humana, do que é o corpo humano. Vida é o movimento da existência corporal, tanto nos humanos quanto nos animais. Nós temos alma e vida. Corpo é aquilo pelo qual o ser humano se expressa, mas também os animais, não é? Se expressam através do corpo. Alma é uma outra dimensão, é um princípio que mantém o ser humano na sua relação com Deus. Então, tomemos essa compreensão. Temer aquele que pode matar, destruir a alma e o corpo no inferno. Pode destruir aquela força que te mantém em comunicação com Deus. Tema isso. E olha, se esse raciocínio for pego às últimas consequências, alma é o princípio que te mantém em relação com Deus. Quando a gente tem uma visão ideologizada da fé, seja nas tendências ideológicas da direita ou da esquerda, é a mesma coisa. Ideologia nunca é teologia. Nunca. Nunca. Quando você tem uma visão equivocada do corpo, da alma, as consequências são dramáticas. Tem gente que carrega o corpo como se fosse um fardo, um peso pavoroso, e se esquece de toda a teologia batismal, que Cristo veio configurar-nos a Ele. Nós somos, por Ele, imagem e semelhança do Deus vivo, somos regenerados pelo seu sangue, na figura da filha, do Filho de Deus, que diante de Deus, com esse corpo e com essa realidade humana, reza na Santa Missa: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Somos isso. Igreja, corpo de Cristo. Então, não ter medo significa não se submeter a esta corrente ideológica que impõe sobre nós hoje um pesado fardo de medo. Se você ligar o seu celular ou a internet, o computador, e for pesquisar lá temas religiosos, você vai ver as ideologias pululando, explodindo em afetações ameaçadoras. Todo mundo tem
uma ameaça para anunciar, um perigo para querer te preservar. Essas correntes assombram a todos e põem você, por medo, você o tempo inteiro ligado lá e ouvindo aquelas mensagens doutrinais para te sustentar na concha do medo. Jesus hoje diz a você: sai dessa, não tenhais medo. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que os pardais. Não se vendem alguns pardais por algumas moedas? 2 pardais por algumas moedas? Vós valeis mais do que muitos pardais. Você vale mais do que pardal. Se vende. Irmã, irmão, não tenha medo. Deus não está ausente do sofrimento e da morte dos seus. Não tenha medo. O discípulo que sofre e morre pelo Evangelho, é Deus que dá o significado último desse sofrimento e dessa dor. Não tenhais medo. Um cristão assombrado com medo do demônio, ou com medo das ideologias de direita ou das ideologias de esquerda, é um cristão assombrado por medo. Tem gente estúpida que passa medo nos outros, inclusive falando que o Papa Francisco é de uma corrente ideológica perigosa. Não tenhais medo. Esse povo que fica criando uma indústria do medo na internet para assombrar cristãos e católicos a ter medo da própria igreja, do Papa, dos bispos. Essa gente não representa Jesus. Por mais que produza vídeos maravilhosos dentro de salas com bibliotecas e imagens de santo e num cenário piedoso, falando num tom de voz mansinho para parecer que tem autoridade. Não creia nessa gente que te põe medo. Te conduziu ao medo, sai, porque o medo é próprio das obras de Satanás. A obra do Espírito é a paz interior, ainda que em meio aos conflitos. A obra do Espírito é a confiança e a serenidade, ainda que em meio às grandes tribulações. A obra do Espírito é a compreensão das coisas e não a confusão. A obra do Espírito é a acolhida do amor de Deus, ainda que em meio à perseguição e à morte. Não tenha medo. Tenha um domingo feliz e possa confessar você o nome de Jesus, chegando ao derramamento de sangue como os mártires e místicos, louvando e cantando hinos de louvor. Um domingo abençoado, sem medo e sem violência, no amor a Jesus e aos irmãos, como dizia Dom Fernando Gomes dos Santos, um dos nossos pastores aqui já falecidos, nosso arcebispo da arquidiocese. Até a próxima.